Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês, né, nessa tarde de sábado aqui, dedicada principalmente para a gente, nessa nossa última aula do dia, a conteúdo amplo de linguagem que há, não é isso? Lembrá-los que, né, a importância da prova de linguagens no nosso cotidiano, o que você pode perceber no teu dia a dia com a fala, com a comunicação de diversas maneiras que surge, ok? Lembrá-los, o mundo hoje é linguagem, você vive interagindo constantemente, as redes sociais, por mais que você diga, é tudo tecnologia, sim, mas é tecnologia da linguagem, né? Você vive com uma quantidade exorbitante de publicidade lançada a você, constantemente. Tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Então, até mesmo para quem está produzindo tecnologia, ele sabe que nós vivemos no mundo das linguagens, não é isso? E aí, a gente não pode deixar, eu não gosto de ler, eu não gosto de interpretar, eu não gosto de construir um texto literário, de produzir texto. Isso faz parte do nosso cotidiano, certo? Nós vivemos no mundo das interpretações, nós vivemos no mundo de persuasão por meio da linguagem, no mundo da publicidade, e tudo isso está inserido no nosso cotidiano, ok? Por mais que muita gente, eu sou das exatas, ao mesmo tempo, ele está dialogando com a linguagem dele em todos os procedimentos sociais, ok? Então, ser cidadão também é conhecer sua língua, é participar desse cotidiano de uma língua portuguesa, que por mais que você diz, poxa, nós absorvemos muito o estrangeirismo, mas ao mesmo tempo nós temos uma identidade muito forte, uma identidade linguística muito intensa, certo? E isso faz parte, você vê no seu material, como tem lá a linguagem do cearense, né? Você vê isso por meio do cinema, você vê o cine Hollywood chegando por meio de uma grande mídia, não é isso? Por meio do cinema, por meio da televisão, e você vê uma linguagem, como ela interage no teu cotidiano, não é isso? Certo? Então, vamos começar a partir do momento, certo, que nós temos aqui as habilidades que o Enem quer sobre linguagem. E aí, para a gente ter um pontapé inicial, eu trouxe para vocês só o comecinho da competência 1, certo? Competência 1, que tem as habilidades 1, 2, 3 e 4, e aí sua importância no nosso dia a dia. Vamos lá. Primeiro, na primeira habilidade, a habilidade 1, diz que você tem que identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. Vamos lá, diferentes linguagens, o que é isso? Você tem a linguagem da publicidade, você tem a linguagem de uma canção, você tem uma linguagem de uma poesia, você tem a linguagem do teatro, tudo isso é linguagem. Há diferentes linguagens, você tem uma linguagem do YouTube, você tem uma linguagem do Facebook, você tem a linguagem do Instagram, cada um do meio diferente. As redes sociais, eles são bem diferentes e cada linguagem é uma, ok? E aí, recursos expressivos, ok? Para construir uma poesia, se usa figuras de linguagem, se usa vários sentidos, palavras com sons parecidos, tudo isso aí está na poesia. Para construir uma música, você também usa esses recursos, mas os recursos são mais sonoros, e aí eu uso recurso expressivo. Vamos lá, o que a habilidade quer de você? Quer que você olhe numa tirinha, por exemplo, perceba que aquela tirinha usa propriamente, às vezes, humor. Para usar humor, ele usa recursos de linguagem para aquilo ali, não é isso? Ele quebra, né, toda uma ideia que está ali, poxa, né, aquela quebra ideológica ali, aquela quebra de ideias, gera humor às vezes, né? O que a publicidade quer de você? Ele quer persuadir, ele quer que você compre algo. Então ele usa recursos como verbos no modo imperativo. Quem não conhece aquela compre batom, compre batom. O cara está dizendo para você. E está usando o verbo no modo imperativo, né? Isso é constante no nosso cotidiano, certo? Nós vivemos no mundo da persuasão, no mundo da publicidade. Então, eu tenho uma linguagem, eu tenho recursos para construir aquela linguagem ali. É isso que
nós vivenciamos no nosso cotidiano, né? E aí você encontra diversos procedimentos usados em diversas linguagens, não é isso? Ok? Isso é constante no nosso dia a dia. Percebo que, para hoje você vai construir um estacionamento, você tem lá as vagas liberadas, mas você tem lá um procedimento para determinar as vagas para cadeirante, para mulheres grávidas, não é isso? E aí cada linguagem tem lá uma marcazinha que determina aquilo ali. Isso é um procedimento usado também, isso é linguagem. Isso está no nosso dia a dia, não é isso? Certo? A gente não pode fugir disso, que isso é cidadania. Isso é cidadania, a gente entender todo o recurso de linguagem que nós vivenciamos, ok? Depois nós temos a habilidade 2, que diz para você, que está aí no telão, que você tem que recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens do sistema de comunicação e informações para resolver problemas sociais. Problemas sociais, veja só, nós temos problemas sobre a gripe. E aí você vê nas publicidades como eles usam recursos, usam conhecimentos, cartazes, outdoors, diversos conhecimentos ali, por meio de recursos, dados específicos, né? Para quê? Para resolver um problema social, ok? E aí você vê isso constantemente. Perceba que quantos cartazes são colocados nas escolas de vocês? Aqueles cartazes ali, eles exercem funções sociais. Eles não estão colocados ali cartazes para vacinação, cartazes para não deixar proliferar mosquito para dengue, não é isso propriamente? E aí são procedimentos sociais que nos dá cada vez mais o caráter de cidadania. Já na habilidade 3, diz que você tem que relacionar informações geradas do sistema de comunicação e informação, considerando a função social. Então, aquele mesmo cartaz, né, que é para resolver um problema, também exerce uma função social. Do mesmo jeito que um livro, uma poesia, um texto, um teatro, certo? Ela exerce função social, ela não é construída aleatoriamente, né? E aí a questão da cidadania, batendo na tecla, né? Linguagem é cidadania. E por último, da competência 1, que é propriamente a habilidade 4, diz que você tem que reconhecer, posições críticas. É olhar uma canção e perceber que ali é uma posição crítica do autor, não é isso? Aos usos sociais. Quando eu pego uma canção que diz: nas favelas do Senado, sujeira para todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Ali, o autor, eu estou reconhecendo a posição crítica, eu estou reconhecendo aquele nacionalismo crítico do autor, não é isso? Quando eu pego uma canção do Marcelo D2, né, que ele diz: deixa eu dizer o que eu penso dessa vida, preciso demais desabafar, não é isso? Ele está colocando sua posição crítica ali, perante o mundo que ele está cercado, não é isso? E ali, é a linguagem chegando para você. Do mesmo jeito que eu pego o Machado de Assis, ele coloca um personagem como Bento Santiago numa obra Dom Casmurro, do mesmo jeito que ele pega o Brás Cubas, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu percebo a posição crítica ali do autor ao expor aquela classe elitizada do século XIX no Brasil, do Rio de Janeiro, né? A grande hipocrisia social, não é isso? O patriarcalismo de uma época. Machado de Assis tem lá uma posição crítica também perante aquele mundo. É o ponto de vista do autor inserido no contexto chamado de realismo, ok? Então, vamos lá. E aí, por diante, só para explanar um pouco dessas habilidades que estão chegando bem próximo a vocês, ok? E aí, sintetizando, pegando de volta a habilidade 1, ok? Recurso expressivo de linguagens. É isso que ele quer, que você identifique nos diferentes textos os recursos usados para construir o texto, ok? Na 2, ele quer aquele texto como um fator de resolver um problema social, só isso e nada mais. Na 3, propriamente, ele quer a função social daquele texto. E na 4, o posicionamento crítico do autor naquele texto, não é isso? Você só reconhecer e nada mais. Não precisa você ser crítico, você reconhecer que ele existe ali, ok? E aí por diante. E aí nós vamos falar agora, né? Começando o conteúdo em si, na relação que as palavras exercem e nos sentidos que são criados, ok?
nos sentidos que são criados. Isso é constante no nosso dia a dia. Diversas canções, diversos filmes não são criados aleatoriamente. Há uma linguagem por trás. Então, o texto em si, né, há uma linguagem por trás que potencializa-se cada vez mais pelo sentido que quer ser dado a ele. Exemplo, há uma canção da Legião Urbana chamada Vento no Litoral. Ele conclui com a expressão: o vento vai levando tudo embora, ok? Ele conclui com isso por quê? Porque ele sugere, por meio do som, do V no caso, sugere o som do vento, ok? Isso faz parte de uma linguagem artística. Isso faz parte, quando você olha, você estuda lá as funções da linguagem, é a função poética, que é construído por meio do som, que sugere algo, não é isso? Quando você pega um texto do Cruz de Souza, poeta do simbolismo brasileiro, um poema chamado Violões que Choram, há uma passagem que ele diz: vozes veladas, veludosas vozes, volúpia dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, viva vãs vulcanizadas. Aí você diz: vixe, não entendi nada. Mas perceba que ele sugere ali um som do V, ele sugere o som dos violões de uma época, ok? Isso é o lado artístico que há. Do mesmo jeito você ouve, às vezes, uma canção do Titãs, da banda Titãs, dizia: o pulso ainda pulsa, pulso, pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, cisticose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, raiva, gripe, leucemia. O pulso ainda pulsa. Quando ele diz o pulso ainda pulsa, ele quer sugerir o som do pulsar. E aí não é aleatoriamente, isso tem um sentido, não é isso? Isso cria sentido, ok? Por que diversos textos circulam no nosso cotidiano e a gente não percebe isso, não é isso? Isso circula dia a dia, do mesmo jeito que, né, você assiste ao filme Cine Hollywood, você assiste o Auto da Compadecida, os personagens que usam as expressões bem populares, não é aleatoriamente, é porque é o sentido de um povo, ok? É a linguagem de um povo do nosso cotidiano. E aí, começando a ideia, se eu tenho uma amplitude de sentido, eu tenho semântica, sentido. Olha só, semântica, sentido. Lembre que as palavras se relacionam por meio de sentidos, que é a semântica propriamente, fonética, o sonoro, e o gráfico, que é a escrita, ok? E aí nesse processo todo, começando com a sinonímia, ou melhor, sinônimos, ok? Percebo que isso mexe com muito da gente, porque nós vivemos constantemente buscando significado para aquelas palavras, não é isso? De vez em quando, a gente, em sala de aula, a gente fala uma palavra, e vixe, eu ouvi essa palavra, eu li na rede social, li no Instagram, mas não sei o significado, não é isso? Por exemplo, eu, de vez em quando pergunto aos meus alunos: vocês já ouviram falar de palavras como empatia? Aí a galera diz: poxa, ouvi, mas o significado, aí a gente tem que explicar a empatia, não é isso? Certo? Sabe o que é isso, não é isso? Ok? Sabe o que é isso, não é isso? Aquela se colocar perante, de acordo com a visão do outro mesmo, se colocar como se fosse o outro mesmo, não é isso? Aquela situação empática que está. E o contrário é a apatia, né? Que é distanciar-se do outro. Aí você diz: poxa, essas palavras circulam no nosso cotidiano, não é isso? É usado constantemente, principalmente para quem dá muitas palestras, não é isso? A galera adora usar empatia. Outra, bem usada, resiliência, né? De vez em quando, já vi até fotos, a galera botar uma tatuagem, resiliência. Às vezes ele pergunta para o cara o que é isso. O que quer dizer? Ele: não sei, eu achei bonito, não é isso? Não é isso? Você sabe o que é resiliência? Né? Isso é muito importante a entender o significado da palavra, não é isso? A capacidade de a gente se reerguer, mais ainda perante as adversidades do cotidiano da gente, não é isso? Ok? Isso faz parte do nosso cotidiano, né? Porque a galera, lembre que a galera olha assim: ah, tá tudo perfeito para aquela pessoa, né? Eu lembro de uma campanha de publicidade que teve até na sede do time do Fortaleza nessa semana, né? Sobre o suicídio.
E aí você tem, poxa, a publicidade é muito bem feita. O cara sai lá pichando, fazendo uma crítica lá, que não está legal, que não está assim, né? Gente, isso é linguagem publicitária. O cara colocou lá pichando logo. Aí muita gente assim, eu ouvi nos comentários, Ave Maria, que coisa feia, e por que tem que pichar? Porque o tema é delicado, não é isso? A questão do suicídio ali, o tema é delicado. O tema precisava chocar mesmo o público. Opa, é como se dissesse, uma máscara, tudo beleza, tudo perfeito, mas no íntimo não estava, né, em muita gente, não é isso? Certo? E o objetivo foi feito, o objetivo foi conquistado, não é isso? A publicidade usou a linguagem do cotidiano, certo? A publicidade usou dor, usou Ave Maria, como nada está legal, não é isso? A dor é grande. A publicidade usou termos assim, né? E ao mesmo tempo, a sinonímia, na verdade, a angústia, palavras que criam, olha só, equivalência semântica, não é isso? Quando diz que nada está perfeito, ele quer tratar de um mal-estar que se vive, né? De uma cólera perante o mundo que se vive, da raiva, do ódio, e ao mesmo tempo, o texto foi feito propriamente para chocar o público. Ah, se fosse para ficar bonitinho, ninguém tinha olhado, né? A pichação foi com objetivo mesmo, não foi aleatoriamente, né? A pichação estava lá nos muros da sede do time de Fortaleza, não foi aleatoriamente, é com o objetivo de chocar mesmo. E aí as palavras que estão lá são sinônimos da angústia de quem está passando por aquilo, quem estava pensando em suicídio, não é isso? Então isso aí é equivalência, isso é sinonímia, não é isso? Isso está no nosso cotidiano. Veja o exemplo aí. Passe um dia na minha casa e verá meu lar aconchegante. Casa e lar, dependendo da circunstância, não é isso? Tem o mesmo significado. Mas ao mesmo tempo, se eu diferenciar, tirar desse contexto, o significado é outro. Porque você não diz, você diz, vende-se uma casa. Mas você não diz, vende-se um lar, não é isso? Já muda todo o sentido aí no caso, não é isso? Porque lá é algo mais amplo, principalmente para a nossa cultura, não é isso? Nossa cultura aqui nordestina lá é algo mais amplo, é a questão familiar, a questão da harmonia, não é isso? Okay? E aí muda o significado no caso, mas nesse contexto todo, os sinônimos batem a porta, fazem parte do cotidiano, né? Olha o exemplo. Rebolar no mato, olha o cearenseis aí, verbo utilizado para dizer que você vai jogar algo no lixo. Gente, quem foi que nunca falou isso, né? Quem é que não fala isso, né? Rebolar no mato, ok? Isso faz parte do nosso cotidiano. Pega ali, menina, aquele papel e rebola no mato, ok? Olha a expressão. Então, a expressão rebolar no mato remete à questão de algo que deve ser jogado no lixo, não é isso? E aí, isso se torna bem sinônimo no nosso cotidiano. Isso é bem comum no nosso dia a dia, não é isso? Beleza? Outro aspecto, relação de sentido, antonímia, antônimo, relativo ao contrário, ok? A oposição entre o significado das palavras. Isso aí permite você relacionar a oposição no dia a dia, em canções, em poemas, certo? Por exemplo, há um lado carente dizendo que sim, e essa vida da gente gritando que não, né? É uma passagem de uma belíssima canção do Gonzaguinha, o filho do Gonzagão, não é isso? Luiz Gonzaga Júnior, não é isso? Ok? E aí, você tem um lado dizendo que sim, e a vida gritando que não. E você tem a oposição aí, você tem antônimos, ok? Beleza? O exemplo do Caetano Veloso que está aí, depois a gente vê, se não vai dar muito tempo para a gente analisar as questões, ok? Aí vem a questão do sentido das ambiguidades, não é isso? A relação de palavras e de sentidos, agora falando da ambiguidade. A ambiguidade, ela pode ser intencional. Alguns é por causa mesmo do discurso que foi inadequado, ok? Da pontuação inadequada, mas no mundo publicitário, na canção, na poesia, a ambiguidade intencional, ok? Ambos, dois sentidos, ok?
Os dois sentidos que se usam no nosso cotidiano. E aí vejo só a canção, aliás, o poema de Drummond, certo? Chamado Congresso Internacional do Medo, ok? É um poema que faz parte da segunda fase drummondiana, a fase social, né? Que retrata a época da Segunda Guerra Mundial, do Estado Novo no Brasil, época de conflito e de tensão, ok? Época de tensão perante o mundo. O Drummond diz assim: provisoriamente não cantaremos o amor que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque este não existe. Existe apenas o medo. Nosso pai, nosso companheiro, o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo, e sobre nosso túmulo nascerão flores amarelas e medrosas. Perceba uma coisa, essa ambiguidade, quando ele diz o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, o medo dos soldados. Opa, olha a ambiguidade. O soldado está com medo, ou é a sociedade que vai ter medo do soldado? Olha só, o medo das mães. Parece que os filhos terão medo das mães, ou é as mães que têm medo perante o sistema, a condição da época? O medo das igrejas, as pessoas têm medo da igreja, ou a igreja está com medo também? Olha a ambiguidade que gera aí, ok? Cantaremos o medo dos ditadores. Opa, os ditadores estão com medo, é? Ou a sociedade está com medo dos ditadores? O medo dos democratas. E aí, vamos lá, os democratas estão com medo, ou é a sociedade que está com medo deles? E aí, isso gera ambiguidade, não é isso? E lembre, o poeta não é aleatório que ele constrói isso, ele cria sentido para isso, ok? Drummond cria sentido em tudo que se constrói poeticamente. Não é à toa que é um dos grandes ícones da poesia brasileira. Ícone do Brasil em termos de literatura, talvez seja um dos grandes poetas de todos os tempos em língua portuguesa, ok? Então, se é língua portuguesa, não pega só Brasil. Não é à toa que sua poesia é exemplar, tá? Foi levada para canção, né? Eu lembro muito bem do poema José. E agora, José, a festa acabou, a noite esfriou, o povo sumiu. Foi levado para canção lá na década de 70 por um compositor, um sambista chamado Paulo Diniz, ok? Falava de José como um ser humano comum que perdeu tudo. Na verdade, é o ser humano comum que durante uma guerra, durante as batalhas políticas de um mundo, quem sofre é sempre o José, é sempre o povo do cotidiano, é isso? A galera briga por fora, sobra sempre para o mais fraco. O José é aquele ser humano comum como eu e qualquer um de vocês, não é isso? E aí, a ambiguidade construída, o sentido construído, a amplitude da significação, é isso que se quer que compreenda propriamente, não é isso? Paralelismo, olha só, paralelismo, que é isso? Correspondência lógica de sentido entre um termo de uma dada sequência enunciativa. O que é isso? Viu, por exemplo, Machado de Assis, numa obra chamada Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele começa a questionar propriamente, né, sobre a condição, porque ele se relaciona com 4 mulheres, ok? E não termina com nenhuma, né? Marcela, Vigília, a Eulália, né? E Marcela, quem lembra aí? Vigília, que é casada com o Lobo Neves, né? Certo? Aí tem a Loló, certo? E tem a Eugênia, que é mais nova, certo? A Loló é a última, que morre cedo. Mas nessa relação com a Marcela, propriamente, que era muito mais velha do que ele, né? Que é a primeira que eles relacionam propriamente, Marcela era interesseira. E ele diz, Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Opa, como é que amar durante 15 meses e 11 contos de réis? E aí, o paralelismo para criar sentido, não é isso? Para criar sentido. E aí, lógico, há por trás o interesse.
A Marcela namorava o Xavier, ele tornou-se amante. Depois ele disse que tomou o trono do Xavier, e ao mesmo tempo ela conquista outro amante, ok? E fica esse jogo, esse triângulo amoroso no mundo dela, propriamente. Mas ali, você tem uma ideia que é apresentada, que na verdade havia um jogo de interesse pela Marcela, não havia amor. Então, o paralelismo aí, né, propriamente se desestrutura sintaticamente, mas constrói semanticamente pelo sentido, certo? Isso aí é constante numa obra, principalmente as obras machadianas, que ele usa a ironia para descaracterizar o personagem Brás Cubas, o desvio de caráter que ele vive no seu cotidiano. Um dos temas maiores machadianos não é só analisar psicologicamente, é mostrar que naquela psicologia do ser tem um desvio de caráter, tem um falso moralismo, tem hipocrisia, tem tudo isso naqueles personagens. Isso é ver psicologicamente o personagem de Machado de Assis, não é isso? É ver um Bento Santiago, que é possessivo, que é ciumento, que é ingênuo demais. Isso tudo circula no nosso cotidiano, ok? Vamos lá. Outro aspecto é propriamente voltado, olhe essa frase. Antônio comprou o prato. Aí você diz, é um prato, não é isso? É isso aí? Eu posso dizer que ele comprou esse prato, posso? Posso dizer também que ele comprou esse aqui, não foi? Um prato. Ok? Ou também, se ele for, né, gostar de música, não é isso? Se for baterista, ele comprou um prato, não é isso? Opa, essa palavra, como é que eu tenho que conhecer? A partir de um contexto, não é isso? As palavras têm amplo sentido, elas são identificadas, seus significados por um contexto. Chamamos isso de polissemia. Poli, vários, semia, sentidos. Os vários sentidos que circulam no nosso cotidiano, ok? Certo? Então, isso aí é identificado por um contexto. Perceba os exemplos que temos aí. Olha só, tem no material de vocês também, né? É claro que existem empresas mais baratas. Mas é isso que você quer, mais baratas? Veja só, a palavra baratas aí, ela cria sentido diferente, não é isso? É. Porque a empresa, propriamente de quê? De inseticida, não é isso? Né? É empresa que trabalha no ramo. E aí quando você fala em barato, você tem barato inseto e tem barato propriamente o quê? O preço. E aí o jogo de palavra que é feito aí, chamamos isso de polissemia, ok? Outro exemplo aí que é muito comum nas redes sociais, tem na matéria de vocês, tem lá a chargezinha aí que diz, eu odeio estes pneus. Aí do outro lado o mosquito diz, eu adoro esses pneus, não é isso? E aí a palavra pneu, em contexto diferente, não é isso? Começa a ser modificado, né? Isso aí é o lado polissêmico. Lembre que isso constantemente aparecem questões do Enem sobre isso, ok? Certo? Aparecem constantemente as questões que retratam esse lado polissêmico. E o mundo publicitário faz isso, ok? E as canções fazem isso. Isso é constante no dia a dia também, ok? Vamos lá? Aí vamos entrar em figuras sonoras agora também, propriamente, certo? Algumas figuras de linguagem, elas produzem efeito de sentido diverso. E trazendo para a questão sonora, quando eu comecei a minha fala, eu falei logo, né, a questão da sonoridade, que tem lá nas músicas, que tem lá no nosso cotidiano, e uma delas é conhecida como aliteração, ok? Aliteração, ou seja, a repetição constante de sons, são sons produzidos por consoantes, ok? A aliteração construída para consistir efeito. O efeito que é produzido ali vem por meio de sons de consoantes. Como eu falei da legião urbana, o vento litoral, não é isso? O vento vai levando tudo embora, certo? E aí constantemente isso aparece, né, no efeito progressivo. Não é aleatoriamente. O objetivo é sugerir algo, sugerir um som, ok?
Isso por meio da consoante, mas por meio das vogais, olha só, o exemplo da consoante. No baile, beijo, beijinho, beijoca. O som do beijo já sugere para a gente, por meio do baile, beijo, beijinho, beijoca, como se fosse o efeito do beijo. Ah, professor, mas o beijo não cria esse som. Ninguém está dizendo que ele cria esse som, está dizendo que ele sugere, porque isso é algo subjetivo. A subjetividade é importante aí, porque as questões são construídas com esses termos, palavras. Lembre que, certo? Há palavras precisas, há vocábulos precisos para uma prova de linguagens, não é isso? Eu tenho diversas palavras que elas são organizadas para aquilo. Então, subjetividade está sempre rolando em questões, não é isso? A assonância, que é a repetição de sons de vogais, sons vocálicos. Olha o exemplo. Quando a manhã madrugava calma. Quando a manhã madrugava calma, você vê esse A surgindo constantemente aí para sugerir a calmeza da manhã. Você vê muito isso, a assonância, a literação, em texto da Cecília Meirelles, em poemas do simbolismo do Cruz e Souza. O simbolismo na literatura do Cruz e Souza é uma linguagem sugestiva, lembre disso. O simbolismo busca sugerir, ok? Sugerir completamente, ele usa até uma expressão, sugerir, eis a questão, que se opõe à visão parnasiana, que apenas descreve objetivamente objetos preciosos. O simbolismo é a linguagem da música. Se é a linguagem da música, eu uso a literação, eu uso a assonância, ok? Eu uso recursos de linguagem, são recursos de linguagem, para dar um caráter mais musical, mais sonoro possível. E sugerir algo, sugerir um som, certo? Sugerir uma imagem, ok? Isso é constante. Nos poemas mais próximos da gente, no século XX, você vai encontrar também essa sonoridade no concretismo. Lembre disso, quando estiver ouvindo algo, às vezes você escreve, é no concretismo que eu tenho ali a sonoridade, eu tenho o visual também, não é isso? E aí isso é constante, ok? Isso, nós vivemos da literatura, né? Uma literatura que tem uma sonoridade muito grande, porque o brasileiro já é sonoro por natureza, ok? O brasileiro já tem a língua brasileira, o português brasileiro, tem um ritmo muito interessante. É só você ouvir Vinícius de Moraes, você ouvir uma sonoridade muito fluente, de uma linguagem bem brasileira, de uma voz brasileira, de um ritmo brasileiro, e aí isso faz parte desse todo um processo de linguagem poética de um Brasil, ok? Vamos lá, boa pergunta, ok? Primeiro, a diferença entre ambiguidade e polissemia. A ambiguidade, propriamente, ela é construída por uma má estruturação da palavra, ou melhor, da frase, ok? Má estruturação da frase, e aí cria uma ambiguidade, né? Tipo, né, tem gente que adora dizer que este livro é para mim ler. Mim não lê nada, não é isso? O livro é para eu ler, ok? Aí você está dizendo aí no caso que o livro vai te ler, vai ler você. Já cria um sentido diferente. A ambiguidade, então, ela é má estruturação da frase, diferente da polissemia. Ela é a frase intencional para construir um sentido diferente. Vê, se eu digo que teve uma questão no Enem que era assim, uma criança balançando, né? E um diz, todo mundo deve fazer um balanço na sua vida. A palavra balanço aí, ela cria ambiguidade? Não, ela tem o duplo sentido, que é polissêmico. Balanço na vida, pode ser o balanço num balanceadorzinho mesmo, ou então analisar a sua vida. Isso é polissemia, ok? A ambiguidade está no efeito de sentido criado até mesmo por piadas, não é isso? O chicanistas adorava usar ambiguidade, okay? Isso era normal. Então, a ambiguidade é a construção,
ela é construída propriamente pela má estruturação. A ambiguidade intencional, certo? Que o Drummond colocou, propriamente, deixa eu voltar aqui. Vou passar. A ambiguidade que o Drummond colocou, que é intencional, vou voltar aqui porque pediram para eu explicar a diferença, certo? Vou botar lá no poema do Drummond. Vou voltar aqui, está aqui. Quando ele diz, cantaremos o medo dos ditadores. Cantaremos o medo dos ditadores. Nós estamos cantando que os ditadores têm medo ou cantando que nós temos medo dos ditadores? Isso é ambiguidade, não é isso? Eu crio dois sentidos, ok? Eu crio dois sentidos, beleza? Se eu digo que aquele baterista comeu um prato delicioso. Opa, o baterista musical comeu prato, você diz assim, opa, com certeza não foi o prato da bateria, não é isso? Foi o prato alimentar. Então, ali eu tenho a palavra prato, ali eu tenho um sentido, e como eu digo baterista, eu crio um sentido mais amplo, que é, poxa, será que ele comeu a bateria mesmo? O instrumento? Lógico que não, mas ali é só polissemia, ok? Isso é só polissemia. Isso é construído de uma maneira diferente da ambiguidade. A ambiguidade tem intencional, não é isso? Cria dois sentidos, e a polissemia são as palavras apenas, né? Como aqui é a palavra prato. Quando você diz que... Isso aqui. O contexto prato, Antônio comprou um prato, e aí chega algo polissêmico, não é ambíguo, ok? É algo bem polissêmico. Outra pergunta que deram aqui para a gente falar, outra pergunta que trouxeram para cá, em caso da interpretação da literatura, uma vantagem seria estudar contextos históricos ligados ao autor e filosóficos. Sim, lembre que, para quem não percebe, não acompanha, as questões são construídas por meio das habilidades, né? Existe uma habilidade 15, 16, 17, que são da literatura, ok? Eu não coloquei aqui, porque não é só literatura aqui. A 15 diz que você tem que estabelecer relação entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Você tem que perceber que durante o texto barroco, propriamente, vive-se um momento de conflito religioso, ou melhor, né? Lá nós temos a reforma religiosa e o barroco é da contra-reforma, a arte da contra-reforma. Então eu tenho que situar historicamente, apenas entender aquilo, ok? Mas para entender aquilo, eu tenho que perceber que o barroco é uma arte de um conflito, beleza? E aí situo historicamente. Eu tenho que perceber, por exemplo, que lá na obra como Triste Fim de Policarpo Quaresma, ok? O Lima Barreto constrói um personagem que é caricatura de um nacionalismo ufanista, não é isso? Que o leva até o fim triste, que é a morte. Ele propriamente está inserido na República Velha, ok? A obra é construída e ele coloca lá o momento do Floriano Peixoto, né? O Marechal Floriano, que é o segundo presidente da República do Brasil, não é isso? Ele situa historicamente a obra. Eu tenho que perceber que todo lado da política da República Velha está ali, né? Não é à toa que manda se prender facilmente, porque é a República dos Coronéis, é a República Velha, é um modelo histórico, não é isso? Então eu tenho que situar historicamente, né? O Drummond, propriamente, quando escreve esse poema aqui falado aqui, ele é a época da Segunda Guerra Mundial, é a época dos estados totalitários, não é isso? É a época do nazismo, do fascismo, é a época da ditadura de Franco na Espanha, Salazar em Portugal. Então, era Vargas no Brasil. Então ele está interagindo propriamente. O medo que se cria é o medo desses homens que estavam no poder da época. Então esse medo aí é um medo social. Então ele está relacionando com um contexto, ok? E aí eu vi uma habilidade 16, né? E aí ele diz que você tem que
relacionar, o verbo é esse. Eu relaciono uma coisa a outra, não é isso? Relacionar informações sobre concepções artísticas. O que é isso? Ok? Concepções artísticas são os temas do texto. É o conteúdo que há no texto. Ok? É a ideia que há no texto. Isso chamamos de concepção artística. Está lá na habilidade 16. Ok? Então ele relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. O que são procedimentos? São os recursos de linguagem usados. São propriamente o que nós chamamos de forma, conteúdo, forma, estrutura e os recursos de linguagem usada. Se eu disse para vocês que o barroco é a arte do conflito, se o tema do texto do Gregório de Matos, do barroco, é o conflito espiritual, o conflito religioso, como ele diz, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Quando ele diz que é a ovelha desgarrada, porque ele já está arrependido, é um pecador arrependido. Ele vive esse grande conflito. Qual é o recurso que ele vai usar no barroco? Se usa, eu tenho um tema do arrependimento, do conflito religioso. E qual é o recurso de linguagem que ele usa? Antítese, paradoxo. Isto é, eu tenho um tema, conflito, e quais são as figuras de linguagem que eu expresso o conflito? Antítese, paradoxo. Então, concepção, tema, procedimento, recurso de linguagem. Ok? E aí você tem que interligar isso. Ok? Outro tema importante, que é a habilidade 17, que muita gente não percebe, que diz que você tem que reconhecer valores sociais e humanos, atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. O que é isso? O que são valores sociais e humanos? Vamos pegar por exemplo, ok? Esquece um pouquinho de matéria aí. Raquel de Queiroz, na obra 15, quando os personagens, Chico Bento, Cordulina, estão indo para o sul, ok? Há uma personagem, Conceição, que fazem tudo por eles. A Conceição é uma personagem altamente altruísta, ok? Faz tudo. Quando eles estão indo embora, pegam o navio para ir para o eixo Rio-São Paulo, há um personagem, que diz assim, uma mulher dessa metida com esses retirantes, aí ele se admira a capacidade dela. Aí uma mulher dessa, daí já seu termo branca, não é isso? Como ela é assim, né? Ele se admira. Se admirou de quê? Da capacidade dela de cuidar dos outros. A empatia dela, o altruísmo dela, certo? Isso, altruísmo, empatia, harmonia, respeito, isso são valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário, ok? Você vê isso, e aí você vê isso constantemente. Não é à toa que você vê na obra do Graciliano Ramos, você vê propriamente numa obra chamada São Bernardo, que é a personagem Madalena, que casou-se com Paulo Honório, certo? Ela cuida dos empregados que ele desprezava. Quando os empregados adoecem, ela vai lá comprar remédio, dá para... Isso é a capacidade dela, isso é o valor social e humano que há na literatura, ok? Então, são 3 habilidades puramente literárias. 15, contexto histórico. 16, propriamente temas e recursos de linguagem usado, ok? 17, valores sociais e humanos no texto literário, ok? Então é essa aí que pediram uma pergunta aí, fizeram uma pergunta sobre isso, a questão da literatura e de contextualizar, ok? Vamos dar sequência aqui que nós temos muita coisa ainda, ok? Outras figuras de linguagem, a paronomásia, e aí você tem a questão dos parônimos, ok? Você aproxima palavras de sons parecidos, ok? Isso é constante nas músicas de hoje, na música da moda se faz muito isso, ok? Essas músicas da moda, no funk, por aí, faz muitos sons parecidos, palavras parecidas, ok? E aí você diz, quando você pinta tinta nessa tela cinza, olha só, sons parecidos.
Isso é para dar um cadenciamento e um ritmo, ok? E, para concluirmos aqui, os recursos de linguagem, a onomatopeia, ok? A onomatopeia, isso é constante no nosso cotidiano, certo? Isso, desde a educação infantil, as crianças são educadas com sons da natureza, gente, o lado lúdico, olha a palavra, ludicidade, não é isso? Né? Quando a galera diz assim, o que essas crianças fazem na escola, tão pequena demais, beleza, né, Valessa, certo? Gente, as crianças aprendem e muito, não é isso? Não é à toa que a gente tem que sempre agradecer aquelas professoras da educação infantil, né, no geral, que são fantásticas para aguentar meu filho, aquele meninozinho que eu sei que eu tenho um de 4 anos de idade, viu, com todo o gás, ok? E os meninos sabem, quando volta da escola, meu filho cantando aquelas músicas belíssimas, certo? Cantando algo interessantíssimo, falando de coisas muito mais importantes do que às vezes a gente falando besteira, não viu, dentro do carro? Que fala de coisas boas, falou coisas, certo? Que já algumas crianças, meu de 4 anos, falam algumas coisas em inglês, né? O que aprendeu, e aí você vê a valorização da professora que está lá na educação infantil, da pedagogia, como ela é muito importante a gente ver isso. E a onomatopeia, isso faz parte, é constante, porque se aprende pelo esse ritmo. E aí você tem um dos poemas belíssimos, Sino de Belém, do Manuel Bandeira, okay? Que fala muito a ideia da morte, porque os sinos, nós vivemos na capital, fica muito distante essa ideia do sino, não é isso? Mas em outras épocas, até mesmo no interior ainda tem, cada momento da vida, faz uma data, tem sino, e ele tem um significado, né? É o sino de alguém que morreu, de alguém que nasceu, e aí por diante. Por isso, sino de Belém, ele diz, sino de Belém soa bem, sino de Belém bate bem, 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 certo? E aí ele coloca sino da paixão, bate bom, 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 sino da paixão, bate... Aí ele coloca sino da... Tudo sobre o sino referente a algo significante. A onomatopeia, se você pegar constantemente, tanto a onomatopeia como a literação, a assonância, é só assistir a Galinha Pitadinha, meu filho, viu? 1, 2, 3, 4, para quem tem criança sabe como é que é isso, né? Você vê tudo isso bem repetitivo, bem sonoro, ok? Certo? Isso faz parte de toda a significação, beleza? Vamos lá para cá, vamos para as questões agora. Meninos, olha a canção, chuva, suor e cerveja, ok? Inspirado essa frase, chuva, suor e cerveja, o título da canção do Caetano Veloso, para quem não sabe, foi inspirado propriamente lá no primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, lembra o nome dele? Só não lembro dela, só não sei como é que se pronuncia, mas é Winston Churchill, né? Algo parecido assim, não é isso? Ele dizia para os seus soldados que deveria derramar suor, sangue e lágrimas. O Caetano, que tem uma capacidade enorme de leitura de mundo, fez chuva, suor e cerveja, que é um frevo propriamente, ok? Caetano é baiano e faz um frevo, ok? Ele diz, não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça. A chuva está caindo e quando a chuva começa, eu acabo de perder a cabeça. Não sai do meu lado, seguro o perro molhado e vamos embora ladeira abaixo. Acho que a chuva ajuda a gente a se ver. Venha, veja, deixa, beija, seja o que Deus quiser. A gente se embala, se embora, se embola, só para na porta da igreja. A gente se olha, se beija, se molha de chuva, suor e cerveja. Né? Só faltou cantar direito, porque eu não sei cantar, viu? Gente, olha o ritmo, certo? É frevo. E aí ele coloca, e vamos embora ladeira abaixo. Acho que a chuva ajuda a gente a se ver. Venha, veja, deixa, seja, beija, o que Deus quiser. Olha o som que se constrói. Que som é esse? Abaixo, acho, chuva, ajuda a gente, veja, seja, deixa. Ele sugere o som de quê? E aí? Som da chuva? Ele sugere o som da chuva. Só da chuva? Só isso? Da cerveja também. Né, quando se abre. Ele sugere também isso. Ok? Então ele vem intencional para construir uma mensagem poética. A questão diz, na construção dessa letra, se você notar,
é uma composição musical, certo? Lá na habilidade 1, né, você vai perceber que você tem expressão, diferentes linguagens. Nesse caso aqui, eu tenho a linguagem da música, ok? Eu tenho procedimentos para construir a música, não é isso? Ok? Eu tenho procedimentos. E ele diz, né? O autor utiliza das aproximações entre dígrafos, óleo CH, não é isso? Certo? Óleo X. E sons vocálicos, no misto de aliteração e onomatopeia. Olha só. Para sugerir o cair da chuva, como ocorre em... Vamos lá. A gente se olha, se beija, se molha, de chuva, suor e cerveja. Ok? Eu tenho nesse ritmo aí, essa questão da sonoridade, construída pelo misto de aliteração e onomatopeia. A chuva está caindo e quando a chuva começa, eu acabo de perder a cabeça. Eu tenho esse verso aí. Olha o D, C. Não saia do meu lado, segura o perro molhado e vamos embora. Olha o D. Ladeira abaixo, acho que a chuva ajuda a gente a se ver. E o E. A gente se embala, se embora, só para na porta da igreja. Qual item? Qual item que eu tenho um ritmo sonoro, propriamente voltado para uma concepção mais de aliteração e de onomatopeia? Item D de dado, não é isso? Exatamente. É aí que se constrói propriamente essa sonoridade. Professor, e o E? O E, eu tenho uma assonância, não é isso? Embala, embola, embola. O O e o A, para mostrar, meu filho, que o casal está bem embolado mesmo, viu? A sugestão é essa, ok? O casal está bem embolado. Então, ele mostra até a relação à aproximação, não é isso? Com quase uma bola, não é isso? Ok? E aí ele mostra toda a concepção construída para uma composição carnavalesca, que tem ritmo, que tem som, não é isso? Se é carnavalesca, tem ritmo e tem som, e tem, né, toda a linguagem para construir, ok? Beleza? Pediram aqui para explicar, né, o que é intergenericidade, ok? O que é isso? Intergenericidade. Gêneros dentro de outros gêneros. O que é isso? Vocês viram agora uma propaganda, olha só, intergenericidade. Dentro de um gênero textual, eu tenho outro gênero. Vocês viram a propaganda da Renault atualmente? Viram a nova propaganda da Renault? Publicidade, não é isso? Gênero textual, publicidade, ok? O que foi que eles colocaram? Só o carro? Colocaram um fragmento de um filme. Que filme é esse? A Caverna do Dragão. Viram isso ali? Isto é, o que é intergenericidade? Dentro de um gênero, aparece outro gênero. Dentro da publicidade, aparece gênero cinema, ok? Você encontra, por exemplo, um cartaz que fala sobre dengue, sobre chikungunya, aí coloca lá uma tirinha. Isso é intergenericidade, ok? Dentro de um gênero eu tenho um outro gênero, uma relação entre gêneros textuais, ok? Que pediram aí, por favor, não é isso? Isso aí, isso é um mundo moderno, não é isso? Né? Isso é um mundo moderno. Lembre que Facebook, Instagram, principalmente Instagram, não é isso? É uma rede social, mas dentro do Instagram, propriamente, você encontra outros gêneros textuais, né? Você encontra a publicidade, sim, ela é feita para publicidade. Mas dentro daquela publicidade, você aparece com uma tirinha, com outros aspectos. O mundo moderno proporciona isso, não é isso? A contemporaneidade, ok? Nós temos aí, obrigado, olha a questão, bastante conhecida nessa questão, não é isso? Certo? Bastante conhecida, né? Foi do Enem, se eu não me engano, de 2012, não é isso? Né? Que diz lá, rede social. Rede social aqui em casa é outra coisa, não é isso? Olha essa charge aí, propriamente. E a questão só diz assim: o efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais
e recursos linguísticos. Olha só. No contexto da ilustração, lógico, ela não pode sair do contexto, a frase proferida recorre a quê? Item A, a polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social, para transmitir a ideia que pretende veicular. Ok? Vamos B. Ironia, para conferir um novo significado ao termo outra coisa. Eu tenho outro significado nesse termo? Não, já elimina item B. Item C, homônimo. Desculpa. Para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço da população rica. Eu tenho esse lado, essas palavras homônimas aí? Não. A personificação para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. Eu não tenho personificação, não tenho nem essa ideia de mundo virtual pobre e rico, né? Não tem isso na charge de maneira nenhuma. Antônimos, para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família, lógico que não tem nada a ver. Item correto, item A, não é isso? Gente, polissemia, esses múltiplos sentidos construídos pelo texto, ok? Pela expressividade, rede social. Questão fácil, não é isso? Ok? Pergunta aqui pra gente, quais os livros que você sugere? Importante para a nossa formação, ok? Gente, no mundo de hoje, a gente não pode deixar de ler nada. No mundo de hoje, né, sabemos que o mundo, a realidade é cruel, né? Como diz tem uma canção que diz assim, do Belchior, né? Ao vivo é muito pior, não é isso? A gente vê situações sociais diversas, a gente trabalho em escolas de Fortaleza e, né, sou nascido e criado no Quintino Cunha e eu vejo lá parentes meus, amigos meus, né, situações e eu digo para eles, cara, não tem outro mistério, a gente tem que estudar sempre mais, a gente tem que se preparar muito mais, ok? Não tem como fugir, né? A grande luta da educação, né, é buscar a educação por todas as formas possíveis. Tem que lutar por ela. E não deixar de estudar. Não é isso? Não deixar de estudar. Né? A galera pensa, professor chega em casa, daqui a pouco vai... Amanhã tem aula de novo lá no Cuca do Murubi. Segunda-feira tem mais 12 aulas para dar. Certo? E aí tem material para elaborar, tem prova para corrigir. Tem dia que eu vou dormir 2 horas da manhã. Né? É só eu e meus 2 filhos, né? Eu tenho mais esposa. Minha esposa faleceu no começo do ano, né? Agora em janeiro. Eu tenho que trabalhar, e muito. Pela manhã, passei uma manhã numa escola, numa reunião. Fui para casa, almocei, né? E vim para cá. E daqui a pouco para casa, meus amigos diziam, vamos tomar uma cerveja? Beleza. Cheio de coisa para corrigir, para elaborar. Cheio de coisa para corrigir. Aí eu disse assim, cara, as coisas não estão fáceis. Né? Assim, a gente tem que lutar. Isso faz parte do nosso cotidiano. Alguns estão por aí afora, né, esnobando o seu cotidiano, seu dia a dia, não é isso? Na farra. Eu disse assim, não dá, cara, para mim. Não dá. Né? A gente tem outros meios. A gente precisa sobreviver. Leitura, vamos lá. Livros atuais. Importante? Sim. Mas não ficar naquela fantasia, lindo, maravilhoso, né? Menos. A gente já tem a idade propriamente para encarar a realidade. Ok? Eu lembro que, morando no Quintino Cunha, veio para um show aqui no Paulo Sarazate, aqui mesmo, da Legião Urbana, em 1990, né? Dia desse. Vocês eram nascidos, alguns sim, né? Lógico, não é isso? E a gente estudava, mas eu estudava aqui próximo, né? Eu morava no Quintino Cunha, pegava um ônibus para o centro, e estudava aqui no colégio chamado General Osório, aqui na Santos Dumont, antigamente, né? Ok? Aí eu dizia assim, tinha condição de pagar. Não, cara, tinha bolsa mesmo. Tinha bolsa mesmo, era atleta de salão também, né? Ok? Tinha atleta. E a vida nunca foi fácil. E ao mesmo tempo, chegava em casa, depois de jogar e tudo mais, ia estudar. Né? Eu tenho uma mãe que também me cobrou muito mesmo. Acorda, negócio de acordar 9 horas da manhã, meu filho, 10 horas, não existe isso não. É 7 horas da manhã, acorda, estudar à tarde, às vezes. Acorda, vamos estudar, senta. Não é isso? Eu sei que hoje as mães, muitos não têm tempo para isso. Não tem. Né?
Tem galera que conhece o pai no fim de semana só, né? Porque ela às vezes sai, o pai sai mais cedo e chega mais tarde em casa. Tem galera por aí fora que é assim, né? Principalmente em algumas escolas que eu trabalho, né? Que eu conheço como é a galera, viu? Teu pai tá onde? Ah, não, mora em outro estado. Mora comigo não. Eu, beleza, aí, ó. Quem vai cobrar? Professor, não é isso? Mas a gente já tem aí maturidade muito grande, que a vida não é fácil. Então, livros, gente, ler Machado de Assis, ler Clarice Lispector, é maturidade literária. Entender Clarice Lispector é bom demais, ok? Aí você pega esses livros que a galera diz aí, né? Tipo 1984, não é isso? Os livros mais modernos. Ah, faz parte de um contexto? Sim, né? Eu leio, mas eu tenho outras leituras melhores. Eu prefiro a literatura brasileira. Eu gosto da literatura russa, de Dostoiévski, né? Eu gosto de ler Crime e Castigo. Eu gosto de ler Ana Karenina, né? E aí, Graciliano Ramos, fantástica, ler Vidas Secas, São Bernardo, cria uma visão muito mais ampla. Então, leitura, tudo é válido, ok? Não tenha medo de ler. Tenha medo de não ler, ok? Não tenha medo de encarar o mundo pelo conhecimento, ok? Não tenha medo disso, ok? Tenha medo de sofrer com o mundo sem conhecimento. Esse é cruel. Sem conhecimento é péssimo, não é isso? Certo? É muito gratificante ver muitos vocês aqui nesse horário, certo? É muito gratificante, porque, né, vejo que nem todo mundo está aqui. Muitos vão trabalhar amanhã, às vezes, alguns trabalham pela manhã, que eu sei, né? Um tempo eu estava passei no supermercado ali na Frangolândia, né? Na Parquelândia. Né? Aí a caixa olhou para mim, eu tinha dado uma aula aqui, acho que era um sábado, né? Aí no domingo eu fui lá. Aí ela olhou para mim, o senhor deu aula ontem para mim? Eu fui, na academia Ney, né? Foi, eu estava lá assistindo uma aula, né? Era a folga dela no sábado, ela veio para a aula e no domingo estava trabalhando. Certo? Isso é a vida. Aí você diz assim, opa, mas nem... É a vida, cara, certo? Isso é a vida. Nem todo mundo, né, tem um papaizinho estribado para bancar a gente, viu, meu filho? Né? Meu pai, com certeza, na hora dela, estava trabalhando, preparando as coisas para ir para a feira, ali perto da catedral, né? Para a barraquinha dele lá, meu filho, viu? Acho que ele está, hora dessa, curtindo a vida, numa piscina, né? Está trabalhando, meu filho, viu? E não tem idadezinha nova não, viu, meu filho? Já tem quase os 70, né? Tem que trabalhar, não é isso? Né? Esperar o Deus dará, né? Como diz o Chico Buarque, se Deus não dá, quem vai dar? Não é isso? Deus deu perna, força, vida, né? Pra gente. E aí o restante a gente se vira, né? Para ganhar. Isso faz parte. Beleza? Deram o papelzinho aqui, ó, cara. Mas eu tenho uma questão. Rapidinho. Primeira questão, depois a gente vai sobre aqui a... Eu vou passar essa questão aqui, senão não vai dar tempo, que é sobre hipertexto. Mas é uma questão fácil. Hipertexto. Gente, no mundo da tecnologia, certo? Nós vivemos no mundo da tecnologia, não é isso? Ao mesmo tempo, você pega um site, tá lá, aí você vai, clica naquele site, ele abre outra página, e aí por diante. Antigamente, você, né, não tinha um costume de clicar, mas ao mesmo tempo você abriu o jornal e estava lá o artigo de opinião, a reportagem, a notícia. Isso é hipertexto também, ok? Isso é interação de linguagem, né? Nós vivemos muito isso. Mas eu quero que a gente passe, esse aí é o gabarito no final, mas é questão fácil. Soneto. Esta questão, ela não é tão fácil para muita gente, ok? A literatura em si, ela é grandiosa. Gente, nós tivemos escritores lá do século XIX, como Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo morreu com menos de 21 anos de idade. Tinha 20 anos e poucos meses, ok? Já fazia faculdade de Direito em São Paulo. Eram os poetas ultrarromânticos, marcado por uma elite brasileira que estudava, fazia faculdade naquela época. Imagina só, 1850, não era para qualquer um, não é isso? Como diz um colega meu, até hoje não é para qualquer um, viu? É complicado, não é isso? Não é fácil, né? Não é fácil. Até hoje a gente pena, né, para fazer horário, tudo isso, ok? Tu imagina só, século XIX, era uma grande elite, não é isso? E São Paulo, naquela época havia faculdade
as duas primeiras faculdades que surgem no Brasil é no ano de 1827, é a Faculdade de Direito de São Paulo, que faz parte hoje da USP, e a Faculdade de Direito de Olinda, okay, que faz parte hoje da Federal de Pernambuco. Para quem não sabe, o primeiro dia de aula foi no dia 11 de agosto, por isso que é o dia do estudante. E como é de direito a faculdade, é também o mesmo dia do advogado, ok? Beleza? Do advogado, é isso? Obrigado, mano. E aí o Álvaro de Azevedo, Casimiro de Abreu, esses poetas foram do ultrarromantismo, Junqueira Freire, né? É conhecido como geração perdida, ok? Retrataram o drama, muitos de ter uma tuberculose, ou melhor, uma doença incurável, viu? E saber que está prestes a morrer. Semelhante foi durante os anos de 1980, com a AIDS no Brasil e no mundo, que muita gente adquiriu a AIDS e sabia que estava prestes a morrer, doenças incuráveis. O artista, ele deixa para o povo o retrato de sua dor, e a dor dele é muito semelhante à dor de muita gente, são dores universais, ok? Eu lembro que a Legião Urbana fez um disco chamado A Tempestade, que é o retrato do sofrimento do Renato Russo, e é uma canção que diz, chamada Via Láctea, que diz muito assim, que relaciona muito com a dor dos poetas ultrarromânticos. Quando tudo está perdido, sempre existe uma luz. Quando tudo está perdido, sempre existe um caminho. Mas não me diga, hoje a tristeza não é passageira, hoje fiquei com febre a tarde inteira, né? E quando chegar a noite, cada estrela parecerá uma lágrima. Queria ser como os outros e rir da desgraça da vida, ou fingir estar sempre bem. Ver a leveza das coisas com humor, mas não me diga, é só hoje isso passa. E não queria mais ouvir, porque aquilo ali não ia passar, cara. Ele sabe que tinha consciência que era incurável, não é isso? Os ultrarromânticos também retratavam isso. O próprio Manuel Bandeira, que teve tuberculose com 18 anos, mas Manuel Bandeira não sofreu com a tuberculose, meu filho. Não sofreu por quê? Porque ele ironizava, debochava, não é isso? Manuel Bandeira só morreu em 1968, aos 82 anos de idade. Não foi de tuberculose, ok? Mas os ultrarromânticos retratam essa exacerbação amorosa, o sofrimento amoroso. E ele diz assim no poema: ó, páginas da vida que eu amava, rompei-vos nunca mais, tão desgraçado, ardei, lembranças doces do passado. Quero rir-me de tudo que eu amava, e que doido que eu fui, como eu pensava em mãe, amor de irmã, em sossegado adormecer na vida acalentado, pelos lábios que eu tímido beijava, embora, ó, é meu destino, em treva densa, dentro do peito a existência finda, prescindo a morte na fatal doença, a mim a solidão da noite infinda, posso dormir, o trovador sem crença, perdoa minha mãe, eu te amo ainda, ok? Percebo que é uma relação muito forte. Ele fala da mãe, né, da irmã, fala daqueles lábios que ele beijou timidamente, não é isso? Porque eram jovens, na timidez da juventude, não é isso? Que isso é normal, não é isso? Você ir na adolescência, tímido, beijar aquela pessoa, os primeiros beijos, não é isso? Isso faz parte. E ele diz, é meu destino, ok? Em treva densa, dentro do peito, a existência finda, presinto a morte na fatal doença. Não é isso? Olha o texto. É bem dramático, não é isso? É um sofrimento intenso, é uma exacerbação muito forte pelo retrato de um poeta que foi marcado por uma sentimentalidade, pelo egocentrismo dele, por uma forte dor, né, de viver e próximo esperar a morte, não é isso? A questão diz assim, a produção de Álvaro de Azevedo situa-se na década de 1850, período conhecido na literatura brasileira como ultrarromantismo. Perceba que ele situa para você o momento, ok? Ele situa para você o momento. Nesse poema, a força expressiva, o que é força expressiva? A expressividade poética dele, ok? Os temas dele, o sentimento dele que estão aí. Da exacerbação romântica, identifique-se com
com um amor materno, que surge como possibilidade de salvação para o eu lírico, a mãe dele vai salvá-lo nesse momento? Não, ele está se despedindo dela, não é isso? Beleza? Ok? Então perceba que ele quer o tema, ok? Saudosismo da infância. Opa, ele falou saudade de alguma coisa da infância? Ele falou do tempo que passou, mas não como saudade. Indicado pela menção às figuras da mãe e da irmã, também não. Saudosismo é saudade, lembrar disso, ok? Não retrata essa visão saudosista de maneira nenhuma, não é isso? Lembrá-los, os saudosistas entre os ultrarromânticos é o Casimiro de Abreu, lá da infância, que diz: ó, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Lembra desse poema? Isso é saudosismo da infância, ok? Item C, construção de versos irônicos e sarcásticos, apenas com aparência melancólica. Eu não tenho essa questão irônica e sarcástica, mesmo que é uma parcela da poesia dele irônica, mas não essa aqui, ok? Item D, presença do tédio, sentido pelo eu lírico, indicado pelo seu desejo de dormir. Ele está querendo dormir? Tem isso no texto? Essa ideia de dormir? Não, ok? Ele não fala essa ideia de maneira de dormir, né? O dormir, se fosse aqui, era bem o eufemismo da morte, não é isso? Ok? Nada disso. Mas o item é, fixação do eu lírico na ideia da morte, ok? O que leva a sentir um tormento constante. O tormento constante é esse mal-estar que ele vive, ok? Esse mal-estar que ele vive. Por isso, item E responde a questão, ok? Beleza? Questão tranquila. Lembre-se, o tema, é o tema que ele quer no texto, não é isso? É o tema, é a temática, beleza? Que é a habilidade 16. Perguntaram aqui também sobre, uma pergunta que fizeram, sobre a profissão de professor de língua portuguesa, não é isso? Alguém aí disse que pretende seguir essa carreira, não é isso? No mundo de hoje, lógico, gente, a educação está em alta em termos de profissão. Mas está difícil, é difícil. Com certeza tudo é difícil, ok? Não tem facilidade. Mas quem tem, né, a capacidade educacional de estar numa sala de aula, que gosta desse mundo, gente, é muito bom. Né? Eu conheço o Fábio Frota há muito tempo, né? Tem uma escola que eu trabalho há 20 anos. Eu trabalho só em escolas particulares atualmente, não é isso? Certo? Tem uma que eu estou há 20 anos. O Fábio, ele entrou pequenininho lá, saiu, terminou com o professor lá, né? Aí deve ter passado uns 30 lá, desde criança, não é isso? Certo? Mas é muito gratificante trabalhar no mundo educacional. E língua portuguesa, né, que eu trabalho muito na literatura, uma escola de literatura, outra redação, outra gramática, né? São 3 lugares diferentes, mas eu prefiro a literatura porque minha especialização, minha pós-graduação, tudo é literatura, ok? Mas não dá para deixar o outro de lado também. É importante também uma coisa, dedicação em qualquer área que você for, faça o melhor, faça bem, se dedique. Não tem essa história de dizer, não, eu quero é dormir. Tem momento que a gente tem que dormir, mas tem momento, meu filho, que a gente tem que acordar às vezes. Só dormir depois de 2 horas da manhã, viu? É o jeito. Faz parte da vida, né? Faz parte da vida. E não estou com inveja de quem vai dormir 9 horas não, viu, meu filho? Certo? Vai dormir 9 horas porque não tem nada que fazer, viu? Também não dá para essa inveja também, não é isso? Certo? Porque a gente tem, lógico, nossas vantagens e desvantagens. Qualquer profissão tem vantagens e desvantagens, não é isso? Né? Num grupo meu de amigos, que só tem algum professor, quando chega lá no dia 20 de dezembro, eu digo para ele, galera, tô de folga, viu? Aí todo mundo lá trabalhando, eu digo assim, eu tô de folga, galera, certo? Você me perturba na semana toda, né? Mas quando chega no fim do ano é meu, viu? Certo? E julho também, né? Certo? Faz parte da vida, não é isso? Certo? Mas é leitura, é dedicação, gente, é muito bom deitar na rede e ler um livro. Viu? É muito bom. Quando você se acostuma, meu filho, você não para. Você não para. É costume, viu? Ok? Leitura é costume. Viu? Você se acostuma com outras coisas, não é isso? A gente tem que deixar um pouquinho rede social de lado e buscar outras coisas, né? Pensando mais amplamente, não é isso? E aí o espaço é amplo, né? Espaço para escola só o que tem, né? Beleza? Escola só o que tem. Opa, passei aqui. Vamos lá. Questão 5. Deixa eu passar. A questão 5, eu tenho propriamente uma tirinha que diz: só os cágados
tem noção exata de como é importante acentuar as palavras corretamente, não é isso? Ok? Olha a tira irônica, né? Certo? Gente, a gente ouve algumas pessoas falarem de uma maneira, né? Falta de acentuação, não é isso? Isso é constante. Ninguém discrimina também, lembre disso. A gente tem que saber que há pessoas que não têm o conhecimento, a gente tem que respeitá-las, não é isso? É. A pior coisa que tem é você, professor vai corrigir. Não, cara, certo? A gente corrige de casa, o filho, viu? Aí eu corrijo mesmo, viu? Filho a gente tem que corrigir, não é isso? Se ele falou errado, meu filho, vem cá, né? Mas a gente tem que respeitar os outros, ok? E aí, a gente ouve constantemente palestrantes, pessoas que dizem que têm poderes, alguns aí, mas o poder da palavra é essencial, né? Dói no ouvido quando o cara diz, isso aqui essa bola é para mim jogar. Dói no ouvido, né? Quando eu olho assim, a bola vai jogá-lo, né? Cara, isso é constante no nosso cotidiano, viu? Tem gente que ainda não sabe usar na fala o mim e o eu. Ainda fica nas redes sociais reclamando da educação brasileira, né? Não sabe a diferença entre mas e mais. E diz que estudante brasileiro é tudo vagabundo, né? Beleza, né? Diz que professor não dá aula. Eu disse assim, vai lá para minha sala de aula para tu ver. Pega lá a lousa, né? Pega minha lousa lá para tu ver. Certo? Se a gente não dá aula. Independente de escola, porque eu passei 6 meses na escola pública, né? E os alunos dizem assim, professor, o senhor não para não? Quando tocar eu paro. Quando tocar eu paro, né? A gente é acostumado a no ritmo, né? Como a lousa era pequena, eu dizia assim, terminou? Vamos lá, de novo. E aí mesmo que faltasse material, não tinha jeito, meu filho, viu? Aí para a lousa, vamos lá. Escrevi um poema na lousa, escrevi uma música. Aí eu disse assim, tirar de onde? Na cabeça. Tem que ler para isso, para memorizar, ok? Memorizar também, como profissional, tem que ler para isso. Gente, mas muita gente acho que terminou a graduação dele e pronto, esqueceu tudo, jogou o livro fora, pronto, eu sou profissional já. Não é, cara. O profissional é aquele que está todo dia lá, opa, eu preciso disso aqui. Opa, né? Você acha que médicos param de estudar? Se ele parar, meu filho fica parado no tempo também, viu? Certo? Se parar, ele fica lá fazendo cirurgia, esquecendo lá os materiais dentro da barriga de alguém, não é isso? Certo? Não para, cara. Nenhum profissional tem que parar de estudar. Você tem que sempre qualificar. E aí, outro, fala. Independente da sua profissão, você tem que ter fala, ter conhecimento. Então, isso é imprescindível. E aí veja a questão, certo? Na tirinha, a personagem faz um comentário com efeito humorístico, baseado na posição da sílaba tônica de uma palavra. Não é isso? O humor é, pois, despertado a partir da ideia de que as questões prosódicas, que é isso? A posição da sílaba, o som construído pela posição da sílaba, ok? E semânticas da língua devem ser dissociadas para melhor compreensão da língua como código comunicativo, ok? A palavra dissociada já rompe com tudo. Como é que eu vou dissociar o som do sentido, ok? Não dá, não é isso? Ok? As palavras são construídas pelos sons e pelos seus sentidos. Se misturam, não é isso? Ok? Item A está descartado, ok? Não é isso? Reconhecimento do significado, que é melhor para eu ler. Que é melhor. Questão de óculos. O reconhecimento do significado das palavras está intrinsecamente ligado ao grau de escolaridade do enunciador. Gente, nesse contexto aqui, o reconhecimento do significado está intrinsecamente ligado ao grau de escolaridade do enunciador, nesse texto aqui de maneira nenhuma, ok? Lógico, algumas pessoas falam por causa do seu conhecimento, não é isso? Certo? Conhecimento. Nesse contexto aqui não. Item C. A expectativa de sentido das palavras é influenciada pela ocorrência de aspectos prosódicos, como a posição da sílaba tônica. Sim, ok? Posição da sílaba tônica, beleza? E aí você vê muito bem, né, o som que se constrói,
né? Se mudar a sílaba tônica, se tirar, não é isso? Tira a sílaba tônica, aí complicou, não é isso? Né? É isso que tem o conhecimento, beleza? Então, item C responde a questão. Item D, o gênero textual tirinha, independentemente do seu conteúdo, existe para despertar humor. Não é isso que a questão quer. A questão não quer porque é tirinha, não é isso? A questão mesmo diz que é a posição da sílaba tônica de uma palavra, não é isso? Beleza? Olha o comando da questão sempre. Porque tem gente que vai dizer, tirinha é humor e pronto, né? Olha o que a questão quer, ok? Realização ortográfica da palavra prescinde do reconhecimento semântico e o contextual, pois está inserida sobretudo no uso cotidiano, não propriamente, não é isso? Ele diz que a realização ortográfica prescinde do reconhecimento semântico e contextual, pois está inserida sobretudo no cotidiano, não tem nada a ver também com a questão da posição da sílaba, ok? Então, questão item C. Texto do modernismo brasileiro, o farrista. Gente, olha, essa questão aqui é propriamente relação a contexto, mas busca-se o conhecimento da primeira fase do modernismo brasileiro. Diz assim o texto, o farrista. Quando o almirante Cabral pôs as patas no Brasil, o anjo da guarda dos índios estava passeando em Paris. Quando ele voltou de viagem, o holandês já estava aqui. O anjo respirou alegre. Não faz mal. Isto é boa gente. Vou arejar outra vez. O anjo transpôs a barra, diz adeus a Pernambuco. Faz barulho, vucu-vucu, tal e qual o Zeppelin. Mas deu um vento no anjo, ele perdeu a memória e nunca voltou, nunca mais. Olha a questão simples, mas prescinde de um conhecimento linguístico. A obra de Murilo Mendes situa-se na fase inicial do modernismo. Ele já marca para você que a primeira fase é entre 1922 a 1930, a fase inicial. É uma fase que desconstrói o modelo parnasiano e constrói uma língua mais brasileira, um nacionalismo mais crítico, ok? Desconstrói o que chamou-se de academicismo. O que é isso? Aquela coisa bem regrada dos poetas parnasianos com sua linguagem culta, formal, tal qual o hino nacional. Você sabia que o hino nacional é de um poeta parnasiano? Joaquim Osório Duque Estrada. Para quem não sabe, o hino nacional completa neste ano 110 anos, ok? Ele é de 1909, ok? Houve um concurso para selecionar, porque os hinos antes eram, cada festividade era um texto diferente. A música, o instrumental é o mesmo desde o século XIX, mas o texto não. E esse texto nacional, ele é muito inacessível linguisticamente, não é isso? O vocabulário culto, tal qual os parnasianos. Por isso que você vai ver paródias, às vezes citadas até o hino nacional, desconstruindo aquela linguagem acadêmica perfeita, ok? E aí vem a questão, cujas propostas estética é visual, ok? É o procedimento usado, transparecem no poema por um eu lírico que configura o ideal de nacionalismo pela integração regional, ok? Gente, a primeira fase do modernismo constrói um nacionalismo mais crítico, por meio das obras do Oswald de Andrade, das pinturas da Tarsila do Amaral, ok? É um nacionalismo totalmente desconstrutivo, não é o ufanismo, ok? Não é o idealismo como ideal que diz o item A, esse ideal vem lá dos românticos. Item B, remonta ao colonialismo assente é que se coloca de assentar mesmo, ok? Sobre um viés iconoclasta. Conhece essa palavra? Iconoclasta é destruir os ícones. Ou melhor, eu quero desconstruir um passado que era aquilo tradicional. O que era o tradicional? Era o parnasianismo, era o formalismo, certo? Desconstruir os ícones, museus, como dizia isso, aquilo tudo que era tradicional, ok? Ser iconoclasta é destruir o tradicional, o conservador, o acadêmico, ok?
E é isso que o modernismo faz. A primeira fase é a fase conhecida como fase da destruição, destruir esse academicismo, certo? Esse conservadorismo parnasiano, e a construção de uma língua mais brasileira, mais popular. Por isso, você tem uma linguagem mais simples, como aquele poema do Oswald de Andrade chamado Pronominais, que diz assim: dei-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Ele mostra dois aspectos. O texto é pronominais, usa os pronomes na língua brasileira, do português brasileiro. Dê-me, como a gramática diz, né? Mas ele diz: mas o bom negro, o bom branco, isto é, o povo brasileiro, diz todos os dias: me dá um cigarro. Isto é, a gramática diz que eu tenho que iniciar uma frase com pronome após o verbo, dê-me. Mas no dia a dia, fica me dá, que é o coloquialismo, que é a fala do povo, ok? É a partir do modernismo que você vai ler textos, ouvir canções que retratam assim: deixa-me. E aí, deixa eu dizer o que penso dessa vida, me deixe, né? Como diz o Martinho da Vila, né? E aí isso é a linguagem iconoclasta. Desconstruiu aquela visão acadêmica e construiu uma visão mais brasileira. Item B, corretíssimo. C, repercute as manifestações do sincretismo religioso. Aqui eu não tenho um sincretismo religioso, não fala isso, ok? No texto, que é a mistura de tendências religiosas, não é isso? Descreve a gênese da formação do povo brasileiro. Aqui também não descreve a formação do povo brasileiro, né? Aqui está chegando os colonizadores ainda, ok? Promove inovações no repertório linguístico. Nesse texto eu não tenho inovações linguísticas, ok? Item B, que é a proposta estética do modernismo, ok? Esse viés iconoclasta remontando o colonialismo, ok? Resposta 6, item B, correto, ok? Gente, a gente tem que acabar, né? Se fosse assunto, a gente teria há muito mais tempo, não é isso? Eu quero agradecer a todos por vocês estar aqui. Muito obrigado. Vocês são show. Lutem, estudem, ok? Não espere acontecer, façam acontecer, ok? Tchau, tchau, gente.